Pai do Senhor, galera! Hoje vamos dar início ao nosso estudo na primeira epístola de Pedro, trazendo uma introdução, falando de autoria, data, local e o tema. E a partir do próximo vamos capítulo a capítulo. Aqui, para sermos bastante objetivos, só citar a bibliografia de sempre, Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, Bíblia de Estudo Pentecostal, Bíblia de Estudo Genebra, Bíblia de Estudo MacArthur e o Comentário Bíblico Beacon. Mas aqui, sem demoras, vamos direto ao nosso ponto. Primeiro, autoria. A autoria, Apóstolo Pedro. O Apóstolo Pedro aqui é um dos poucos livros onde há pouca contestação em relação à autoria. A única dúvida um pouco significativa que existe está em relação à linguagem, porque esse livro de 1 Pedro, ele foi escrito num grego mais sofisticado, num grego mais clássico, em relação ao livro de 2 Pedro. E também esse livro de 1 Pedro ele tem uma relação mais próxima com a Septuaginta, que é a tradução do grego, do Antigo Testamento para o grego. E isso trouxe dúvida a alguns teóricos, porque disseram: o apóstolo Pedro era um pescador, provavelmente iletrado. Como ele teria escrito um livro num grego mais clássico? E aqui eu quero trazer alguns pontos só para acabar com essa possível discussão. Que é primeiro que naquela época a Galileia, ali no século I, ele era um lugar bilíngue. Tanto o aramaico como o grego eram falados. E como o apóstolo Pedro ele era um pescador comerciante também, muito provavelmente ele sabia falar o grego. Segundo ponto é que entre ele ser chamado por Cristo, que ele era pescador, e até ele escrever esse livro passaram cerca de 30 anos. Então nesses 30 anos provavelmente ele melhorou muito a sua proficiência no grego. E por fim nós temos que citar que ali no capítulo 5, mais especificamente o versículo 12, cita a pessoa de Silvano. Silvano, para quem não sabe, é o mesmo Silas, que é aquele que viajou com o apóstolo Paulo, foi preso inclusive e tudo mais. E esse Silvano ele é citado como se tivesse auxiliado o apóstolo Pedro nesse livro. Então o que nós temos de entendimento? Que esse livro, e até uma tradição que existia naquela época, do ditado, que era alguém escrever uma carta enquanto o outro ditava. Então provavelmente aqui, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro ditou e Silvano escreveu. E por causa disso Silvano ajudou também a colocar um grego mais clássico nesse livro. Então, o apóstolo Pedro, sem controvérsias. Em relação a Pedro, a maioria já ouviu falar do apóstolo Pedro, mas eu quero trazer alguns detalhes da vida de Pedro aqui, só para a gente ter uma afinidade maior com o escritor desse livro. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que Pedro ele era filho de Jonas, também chamado de João, dependendo do versículo bíblico. Ele era originalmente conhecido e chamado de Simão, ou Simeão. Simão era do grego e Simeão era do hebraico. Mas, posteriormente, Jesus mudou o nome dele para Pedro ou Cefas. Pedro era do grego e Cefas do aramaico. E os dois termos eles queriam dizer pedra ou rocha. Ele era casado, aqui nós temos relato, inclusive, que Jesus curou a sogra de Pedro. Provavelmente a esposa de Pedro o acompanhava em seu ministério. Ele foi chamado aqui a seguir a Cristo desde o início do ministério de Cristo, depois foi tornado apóstolo de Deus, juntamente com os 12. Ele era um dos líderes, provavelmente era o líder dos 12 apóstolos. Em diversas passagens bíblicas nós podemos ver que ele era o porta-voz dos 12 apóstolos. E a respeito de Pedro nós temos muitos relatos, tanto de triunfos como de suas fraquezas, nos evangelhos. E se vocês acompanharem ali o livro de Atos, entre os capítulos 1 e 12, fala muito a respeito do apóstolo Pedro. Depois da vinda do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, então, ele se tornou ali um dos líderes da igreja e o maior pregador daquela época da igreja, realizando diversos milagres também e tudo mais. Para finalizar, de acordo com a tradição judaica, a história judaica, provavelmente o apóstolo Pedro ele foi obrigado a assistir a sua esposa sendo crucificada, e ele foi crucificado também, mas a tradição diz que quando da sua crucificação, ele meio que implorou, suplicou, falando o seguinte: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor foi, eu não sou digno de ser feito igual a ele.
eu quero ser crucificado de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser feito que nem ele. Então, na tradição judaica fala que ele realmente foi crucificado de ponta cabeça por causa desse pedido dele. A data em que ele foi escrito provavelmente foi entre 60 depois de Cristo e 68 depois de Cristo. Esse primeiro limiar ele é colocado porque existe uma familiaridade muito grande entre o texto de 1 Pedro com os textos de Efésios e Colossenses, que foram escritos, esses dois textos escritos em 60 depois de Cristo, que foi a época em que o apóstolo Paulo estava preso. E essa outra data de 68 depois de Cristo é que provavelmente foi em 68 depois de Cristo que o apóstolo Pedro foi crucificado. Muito embora tenha esse lapso temporal, o que os teóricos dizem é que provavelmente esse livro foi escrito antes de julho de 64 depois de Cristo, porque foi em julho de 64 depois de Cristo que houve um grande incêndio em Roma, e há relatos que esse livro foi escrito antes desse grande incêndio que houve em Roma. Em relação ao local onde ele foi escrito, nós temos um versículo ali no capítulo 5, especificamente o versículo 13, que fala que ele estava na Babilônia quando escreveu. Esse termo Babilônia, nós temos pelo menos 3 lugares diferentes naquela época que poderia ser. O primeiro deles seria uma base militar de Roma, ali perto do Egito, que chamava Babilônia. Mas provavelmente por ser um lugar bastante obscuro, Pedro nunca esteve nesse local. O segundo seria realmente a antiga Babilônia, que era a região da Mesopotâmia. Mas era um lugar pequeno, era um lugar longe, e como Pedro ali estava acompanhado de Silvano, ou Silas e Marcos, dificilmente ele estava tão longe de Roma assim. E o terceiro ponto, que é o que nós vamos entender aqui, é que essa Babilônia, na verdade, seria um pseudônimo ou até um código que o apóstolo Pedro usou para falar de Roma. Então ele estaria em Roma. Isso porque, num contexto ali, como nós vamos conversar, de perseguição e tudo mais, ele, para não entregar exatamente o local onde ele estava naquela época, ele usa essa palavra código. E ali fazendo muito sentido, porque nós temos até relatos em Apocalipse que quando falam da Babilônia, falam de um lugar com muita idolatria e tudo mais, e Roma naquela época era muito nesse sentido. Em relação ao propósito e tema do livro, aqui para finalizar, antes nós temos que trazer um pequeno contexto histórico para a gente poder entender certinho o tema desse livro. Como eu já citei, em 64 depois de Cristo houve um grande incêndio em Roma. E esse grande incêndio atingiu muito diretamente tanto a cultura como a religião dos romanos. Isso porque templos, ídolos, relicários foram destruídos nesse incêndio. Na época existia um boato de que havia sido o imperador Nero que, por alguns interesses lá, havia colocado fogo em Roma. E inclusive existe um relato, não histórico, mas um boato que existiu na época, que o imperador Nero havia ficado assistindo a cidade pegar fogo enquanto tocava o seu instrumento. Enfim, acabou não sendo comprovado isso. Provavelmente esse incêndio surgiu de um acidente, porque naquela época muitos moravam em casas de madeira e eles se aqueciam com fogo e acabou dando um acidente, enfim. Nesse contexto todo, o imperador Nero, percebendo que o povo romano estava se voltando contra ele olha a situação e vê: o povo romano também não gosta dos cristãos. Como eles não gostam dos cristãos, eu vou colocar a culpa nos cristãos. Então, existem relatos históricos que o imperador Nero faz sair um boato de que havia sido os cristãos quem tinha colocado fogo em Roma. Por causa disso, então, começa a acontecer uma grande perseguição contra os cristãos naquela época. É nesse contexto que o apóstolo Pedro vem escrevendo. Vale lembrar aqui que foi uma inspiração muito grande do Espírito Santo, porque, como eu já mencionei, o apóstolo Pedro escreveu antes desse acontecimento. Mas ele fala muito especificamente a respeito de como resistir ao sofrimento da perseguição. Então, o que o apóstolo Pedro vem aqui é ensinar a viver vitoriosamente, mesmo em meio à hostilidade, em meio ao sofrimento. E ele vem oferecer uma esperança para aquele povo. Uma esperança de dias melhores e, no meio dessa esperança, exortar que eles continuassem leais a Deus.
Nós temos muito claro nessa epístola, duas coisas. Primeiro, que Pedro fala muito a respeito das bênçãos, dos privilégios que nós teremos no reino dos céus e que aqui na terra também. E ao mesmo tempo ele fala muito a respeito do sofrimento que nós teremos aqui. Então qual que é a conclusão que se chega? É que, e ali ele fala especificamente aquele povo, mas muito para nós hoje, é que a nossa vida aqui na terra, ela tem uma recompensa futura, tem bênçãos e privilégios reservados para nós, mas o caminho a percorrer muitas vezes vai ser sofrido, vai ser complicado. Então nisso tudo nós temos o seguinte tema, e é o que nós vamos refletir durante esses estudos. Ele quer nos levar a refletir a nossa vida terrestre numa perspectiva divina e numa perspectiva eterna. De modo que nós vivamos aqui sabendo que, embora possa vir sofrimento, possa vir perseguição, a nossa recompensa será muito maior do que isso. E ele ali nos traz, inclusive, como exemplo a Cristo, que mesmo naquele sofrimento todo que ele passou, ele foi misericordioso, ele foi bondoso, ele foi tudo isso. Então vamos viver assim, conforme Cristo, vamos aprender com o apóstolo Pedro como que nós podemos resistir e viver bem nesse mundo, mesmo diante de tanta coisa ruim. Deus abençoe a todos.